Bom, gente, uma boa noite aí para vocês. Na aula de hoje a gente continua com geometria plana, né, parte 2. Provavelmente a gente termina fazendo aí um apanhado, embora sucinto, né, mas um apanhado da geometria plana com várias questões de concurso. Então, seguindo a folha, né, nós vamos começar pela primeira questão, que é a seguinte: determine o valor de x nessa figura. Então é importante, né, que a gente tenha ideia desse conceito quando você tem retas paralelas, tá, cortadas por transversais, por exemplo, essa transversal e essa daqui. Veja que aqui há um ponto de interseção entre essas duas retas, mas antes disso, colocando, né, que R, S, T, por exemplo, e W são retas paralelas. Então, essas retas, né, paralelas, elas são cortadas por aquelas transversais e existe aqui um valor de segmento, que é o A, por exemplo. Esse valor de segmento é B, isso aqui é C, isso aqui é D, segmento E, segmento F. Então, há uma igualdade de razões. Então, nada aqui é demonstrado, né, por conta do tempo. Então, a gente coloca o conceito posto, já colocado para vocês. Então, existe aqui, por exemplo, uma relação, quando você tem duas retas paralelas cortadas transversais, onde a razão desse A, né, para B é igual à razão desse C. Veja, seguindo o antecedente, C está para D, assim como o E está para F. Quando você tem, por exemplo, ali, vou botar assim, duas retas, né, transversais, elas se intersectam aqui, por exemplo, entre as retas, necessariamente não precisa ser no meio, tá? Então, você tem aqui um segmento A, assim, segmento A, segmento B, por exemplo, esse cara aqui é um segmento C, esse segmento D. Tá? Então, quando você for fazer a razão, né, você deve observar o seguinte: olha, essa reta, chama reta R e reta S. Na reta R, A, esse segmento, está para B. Quando você for para cá, você segue a mesma reta, onde, veja, o A é o antecedente. Aqui, ó, seguindo a mesma reta, o C é o antecedente e o D é o consequente. Então, cuidado que a gente tem que tomar aqui é exatamente esse. A está para B, bota o dedinho, C está para D. Veja, A está aqui, ó, esse A nessa reta, tá? E o C na mesma reta. O B e o D, que são as consequências, ali na outra reta. Então, seguindo esse conceito, nós queremos achar o valor de x. Então, nós temos duas razões, né, onde, olhando para o desenho, 5, tá, que é esse valor desse segmento, está para 8. Seguindo, 4 está para x. E aí é uma proporção, 5x igual 4 vezes 8, 32, x igual a 32,500. Como 32 não é divisível por 5, ficamos com essa fração indicada. Então, nesse caso, o x é 32,500.
Então, aqui a gente fez aqui o conceito de retas paralelas cortadas por transversais, formando razões entre segmentos dessas retas transversais, né, entre as paralelas. Ok? Bom, então a seguir nós vamos para outra questão, tá, onde nessa outra questão eu vou dar uma pulada numa questão, porque a terceira, seguindo a primeira folha, ela é exatamente do mesmo tipo. Então ele bota aqui, ó, na figura abaixo, ele dá a mesma coisa, só que a gente pegou essas duas questões e aí a gente vai fazer. São 1, 2, 3, 4, né, 4 retas paralelas. Então você tem uma reta que ele chama de A, de B, de C e de D, onde o A, reta A é paralela à reta B, que é paralela à reta C, que é paralela à reta D. E aí tem duas retas que se intersectam nesse ponto, onde essas retas, né, são exatamente aqui, acho que eu estou colocando aqui. Muito bem. E ele diz, por exemplo, que esse segmento é 7, que esse segmento é 5, que esse segmento é 4, que esse é X, que esse é Y e que esse aqui é 4. Ok? Bom, então o problema pede para que nós calculemos quem é o X e quem é, boa noite, o Y. Então, seguindo o que a gente já mostrou na teoria, você olha para essa reta, né, sempre preocupado com a reta, 7 está para 5, igual, segue a reta, X está para 4, segue a reta, 4 está para Y. Então, seguindo, né, fazendo a razão entre antecedentes e consequentes, respectivamente. E aí, isso é uma igualdade de razões, onde, se nós pegarmos 7/5 e igualarmos com x quarto, x sobre 4, nós determinamos o x. 5x igual a 4 vezes 7, 28. O x é 28/5. Também não dá para simplificar. Pegando a razão, 7 está para 5. Porque isso aqui é a razão e a fração também, né? É muito interessante, aí fazendo só uma chamada, quando você define razão no sentido proporcional, você tem que chamar de uma leitura antecedente e consequente, quer dizer, é um pouquinho diferente de fração, mas no nosso conceito aqui, né, esses valores aqui, ó, eles também podem estar sendo representados como fração. Tá? Não é assim uma razão entre, por exemplo, 7 homens para 2 mulheres. Quando você está dentro de um contexto desse tipo, aquilo ali é razão e você não pode estar usando termos de fração. Mas aqui não. Então, 7/5 igual a 4y, e aí você tem 7y igual a 20 e o y igual a 20 sobre 7. Então, os valores encontrados são esses. O cuidado que a gente tem que tomar, a gente já falou na teoria. Tá bom? Então, essa questão é uma questão também. Todas elas são questões de concurso. A gente não está colocando aqui aonde caiu, a gente não
não coloca, mas são questões que eu vou tirando de concurso. Bom, a seguir, agora na mesma folha, na primeira folha, nós temos um problema que é envolvendo bissetriz do ângulo interno. Então eu vou desenhar a figura, tá? Primeiro, veja só, existe um triângulo, tá? Esse triângulo, ele está representado aqui assim, depois aqui assim, 10, aqui no triângulo ABC abaixo, aqui tem um ponto A, existe aqui um ponto D, onde ele diz que AD é bissetriz, botando assim, do ângulo interno do vértice A, e ele quer determinar a medida do segmento BD. Então está aqui, BD. Certo? No triângulo ABC, abaixo, sendo AD bissetriz do ângulo interno, A do D determina a medida do segmento BD. Ele dá os valores dos lados desse triângulo, né? Ele não colocou no enunciado, mas ele coloca 16 centímetros, aqui 10 centímetros, e esse aqui coloca 20 centímetros. E ele pede a medida do segmento BD. Então ele quer quanto vale o segmento BD, esse segmento. Bom, vamos lá. Então esse problema exige um conhecimento profundo ali de bissetriz interna. Existem dois teoremas de bissetriz interna, quer dizer, dois teoremas de bissetriz. Vou falar, bissetriz interna, quando a bissetriz ela é de um ângulo interno do triângulo, falando bissetriz de triângulo. E a bissetriz externa, quando essa bissetriz aí é uma bissetriz de um ângulo externo, de um triângulo. Nesse caso, uma bissetriz interna. Quando você tem um triângulo, tá certo? Tem lá um triângulo, e aqui está a bissetriz interna desse ângulo A, e quando você tem uma bissetriz, você sabe que a bissetriz divide esse ângulo ao meio. Tá? Então, se isso aqui é M, isso aqui é N, só para dizer que isso aqui é uma bissetriz. Vamos supor que eu tenho aqui o A, o B, deixa eu ver aqui, né? O B, o C e aqui o D. Então, toda bissetriz... e aqui existe uma medida, tá? Eu vou chamar aqui de P, de Q e aqui de R. Então, são os lados do triângulo. Então, esse lado vale P, esse lado vale Q e esse lado vale R. DB é bissetriz desse ângulo D. Então, quando você olha para a bissetriz, essa bissetriz divide o lado oposto ao ângulo em dois. Há uma relação tá, de razões onde a medida desse lado, né, onde a bissetriz fez essa divisão entre AB e BC, a medida desse segmento BC está para Q. Veja, BC está para Q. Assim como a outra medida, que é AB, está para P. Então, uma bissetriz interna de um triângulo faz uma
forma uma proporção onde esses dois segmentos obtidos, tá, do lado oposto, interceptado pela bissetriz, esses dois segmentos formam exatamente aquela proporção. Tanto faz, AB está para P, assim como o BC está para Q. É evidente que quando você trabalha com proporções, existem 8 propriedades envolvidas na proporção. Alzir, eu posso trocar o antecedente pelo consequente? Lógico que se você trocar, troca os dois. Por exemplo, eu posso botar Q sobre BC, eu posso botar P sobre AB? Pode, não há nenhum problema. A proporção é a mesma, a igualdade das razões são as mesmas. Então, essa é uma questão onde a gente precisa ter isso na mão. Bom, feito isso, nós vamos para o exercício. O exercício é exatamente aplicar esse teorema. Então, o que nós temos aqui, ele quer BD, tá certo? Então, veja, problema, tá? Isso aqui é a teoria que está aqui, ó, embaixo, tá? Vou botar assim. Ele quer BD. Então, esse cara aqui é o BD. Vou botar aqui, BD, chamar de BD. E quem é essa medida aqui? É 20 menos BD. 20 centímetros menos BD. Né? Eu tenho 20, se eu tirar BD, fico com esse segmento. Ora, se isso aqui vale 16, isso aqui vale 10, é só usar o que nós temos na mão do teorema. Então, veja, BD está para 16, assim como 20 menos BD está para 10. Ora, 10 BD igual 20 vezes 16 dá 0, 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2, 320, menos 16 BD. Passo para cá, não é isso? 10 somado com 16 dá 26 BD. É isso? 10, passei para cá, troquei o sinal e já somei. Igual a 320. E o nosso BD é igual a 320 dividido por 26. Dividindo por 2 dá 13, dividindo por 2 dá 160. Certo? Por quê? São divisíveis por 2. 2 vezes 6, 12, 2 vezes 1, 2 e 1, 3. E aí eu tenho 160 sobre 13, que é exatamente o valor de BD. Então, BD é esse valor de medida, 160 sobre 13, ou 160, 13 avos. Então, essa é a nossa resposta dessa questão. Ok? Então, importante, você tem um triângulo, você tem a bissetriz interna. Em qualquer situação que você tenha bissetriz interna, se é do A, você vai pegar os segmentos do lado oposto, né, onde a bissetriz interna divide esse lado oposto e faz essa razão. Esse cara sobre esse igual a esse cara sobre esse. Se você tem aqui, ó, a bissetriz, ela vai pegar aqui, vai cortar aqui. Então, quando ela cortar aqui, triângulo de cima, esse lado sobre esse lado tá sobre esse aqui. Então, você usa a tua proporção da mesma forma, e depende se a bissetriz está em A, a bissetriz está em B, ou a bissetriz está em D. Tá bom? Então, está aí essa questão. Muito bem.
Como a gente já falou de bissetriz interna, para que a gente siga essa rotina da bissetriz, tá? Eu vou falar da bissetriz externa. Deixa eu apagar aqui, tá bom? E vou agora dizer o teorema da bissetriz externa. Vamos lá. Então você tem aqui agora a bissetriz externa. Então você tem um triângulo, vamos fazer aqui um triângulo, tá? Esse triângulo aqui. Tá bom? Então você tem um triângulo. Não necessariamente o triângulo é equilátero. Isso é um triângulo. Mas esse triângulo tem que ser equilátero. O triângulo pode ser equilátero, pode ser isósceles, pode ser escaleno. Não há nenhum problema. Vamos aqui olhar para esse cara aqui, A. Então, quando eu prolongo um lado do triângulo, ABC, e eu pego a bissetriz desse ângulo externo, tá? Evidente que aqui, gente, é por conta do... A bissetriz vai dar lá na frente. Então, vamos supor... Deixa eu até aqui melhorar um pouquinho aqui, só para a gente ter mais ou menos aqui um ângulo, fazendo um ângulo bem próximo de ser igual. Então, você tem aqui a bissetriz, tá? Externa em relação a esse A. Essa bissetriz, ela vai encontrar... Deixa eu apagar aqui, gente, não ficou legal não. Peraí. Fazer um triângulo menor, talvez fique mais fácil. Então, vou fazer um triângulozinho pequeno. Bom. E aqui eu prolongo. Aqui eu faço a bissetriz. Prolongo. Tá? Certo? Então, esse cara aqui é a bissetriz externa, né? Bissetriz externa desse ângulo A, BC. Vamos supor que aqui eu tenho um X, um Y e um Z. Ou melhor, vamos chamar aqui de letra pequena A, B, C e aqui D. São valores de medidas. Tá bom? Então, na bissetriz externa, você traça a bissetriz externa e prolonga aquele lado que está oposto ao ângulo que você traçou a bissetriz externa. Então, o oposto é o BC. Então, você vai prolongar, tá? Você vai prolongar esse lado aqui. Tá bom? Então, há uma razão agora que é formada da seguinte forma. Você vai pegar esse ponto de interseção e vai olhar esse segmento até chegar aqui, ó, nesse início do triângulo. Então, esse segmento D, tá, está para esse lado do triângulo. Então, olha só, D, tá, está para B. Agora, você prolonga isso, tá, até esse ponto. Ah, Zé, quanto que vale essa medida aqui? Ó? Essa medida toda vale C mais D. Esse pedacinho mais esse. Então, C mais D está para esse lado do triângulo agora aqui, que é A, tá? Então, qual é o teorema da bissetriz externa? Na interseção da bissetriz externa, o prolongamento desse lado, que se opõe ao vértice, onde está aqui saindo da bissetriz, esse segmento do ponto de interseção até encontrar esse vértice aqui, ó, do triângulo, existem dois vértices, esse e esse. Então, essa medida está para essa. Caminha até encontrar esse vértice. Essa medida está para o lado aqui, ó. Ok?
Então, esse é o teorema da bissetriz externa. Bom, vamos ver se eu acho aqui um exercício desse tipo, tá? Para que a gente possa fazer. Me parece que o 5 é. Vamos ver aqui. Para poder seguir aqui uma lógica, tá? Uma metodologia caminhando com esses conceitos. Então vamos ver aqui, olha só. Vamos ver aqui. Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo da distância entre os pontos de interseção das bissetrizes interna e externa relativas ao vértice B do triângulo ABC. Então vamos lá, ele tem um triângulo, vou botar aqui A, B, ele não dá a figura, hein? Então você tem que fazer a figura e arrumar. Existe um triângulo ABC. Existe duas bissetrizes relativas ao vértice B. Então, relativo ao vértice B, tem uma bissetriz interna. Tá aqui. Isso aqui é a bissetriz interna. Então, isso aqui foi dividido ao meio. E aqui, ele fala que a bissetriz tanto interna quanto interna, em relação à reta AC. Quer dizer, a bissetriz externa em relação à reta C. Então, prolonga essa reta e faz a bissetriz externa. Então, eu vou aqui fazer a bissetriz externa. Ok? Muito bem. Então, existe a bissetriz externa e existe a bissetriz interna. Muito bem. Em relação a B e ao lado AC. Então, vou ler. Assinale a alternativa que apresenta o valor mais próximo da distância entre os pontos de interseção da bissetriz interna e externa relativas ao vértice B com a reta AC, sabendo-se que AB vale 20, AC também vale 20 e BC vale 5. BC vale 5. Ele quer, vamos chamar isso aqui de X, vou chamar isso aqui de Y, vou chamar isso aqui de Z, para dar aqui forma no exercício. Bom, então ele quer a distância, ele quer na realidade o Y mais o Z. Ele quer a distância entre o ponto de interseção da bissetriz externa com a reta AC e da bissetriz interna com a reta C. Então, ele quer essa distância. Gente, vamos começar pela bissetriz interna. Aqui a gente precisa trabalhar. A gente tem que estar trabalhando toda, né? Mas o problema já exige um pouco. Então, olha só. Bissetriz interna. X, deixa eu botar aqui, ó. X está para 20. Igual Y está para 5. Muito bem. Alzir, você formou uma razão? Oi.
usar depois, mas pode, uma boa. Uma boa. Não tem problema, pode seguir o que você quer. O que você quer não, uma boa mesmo. Então, olha só, esse cara aqui é 20 menos x, não é isso? Já que você tem o valor de que... Depois eu ia tirar de x mais y, na minha cabeça passou assim, mas vamos lá, está melhor assim. Então, o y é quem? É 20 menos x. 20 tira x. E aí você tem quem? Você tem 5x igual 20 que multiplica 20 menos x, não é verdade? E aí você diz assim, Alzir, eu posso pegar esse cara e dividir por 5 e por 5? Posso, não é isso? Porque aqui é um produto, eu divido o fator. Então, se eu dividir por 5 dá x, se eu dividir por 5 dá 4. Aí eu tipo 4 vezes 20 menos x. Aí eu tenho x igual a 4 vezes 20, 80, menos 4x. Passo para cá, não é isso? 4x com x, 5x igual a 80, x igual a 5 vezes 1, 5, para 8, 3, 30, 16. Então, o meu x vale quanto? 16. Está perfeito? Vou botar aqui esse 16zinho aqui, tá? E o meu 20 menos 16 vale 4. É verdade? Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Muito bem. Agora eu vou para a bissetriz externa. Mas tem um detalhe, Alzir, esse z aqui, porque eu quero a distância. Eu quero essa distância. Muito bem, eu quero essa distância. Então, essa distância aqui, né, z, essa distância aqui é quanto? Ah, não, ele só dá isso aqui, né? 20, não é isso? Não posso, eu pensei em subtrair, mas essa distância é 20, essa aqui é z. Então, não facilitou, não. Bom, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou usar a bissetriz externa. Esse cara, tá, até aqui, vale z. Está para esse lado, 5. Agora, esse carinha, ele vem até chegar aqui, até o outro lado. Então, ele vai ser z mais quanto? Tudo isso aqui é o z mais 20. Então, z, perfeito, z mais 20 está para 20. E aí eu tenho novamente 20z multiplicando, dá 5z mais 100. 20z menos 5z dá 15z, não é isso? 20 menos 5 dá 15. 100. O z é 100 sobre 15. Não é divisível, mas é divisível por 5. 100 dividido por 5 dá 20. 15 dividido por 5 dá 3. Então, o meu z vale 20 terços. Aqui, só botando aqui. Ora, ele quer a distância desse ponto até esse. Tá certo? Então, ele quer, vou chamar esse cara aqui de P e eu chamar esse cara de Q. Então, o nosso problema consiste em achar a distância de PQ. Alzir, por que a distância de PQ? Do ponto de interseção da bissetriz externa com o ponto de interseção da bissetriz interna com a reta C. Então, é PQ. Ora, PQ é essa medida
encontramos quanto? 4. Tá. Essa medida aqui vale 4. Já foi feita. Em algum lugar ali a gente encontrou. Então, o x vale 16. 20 menos 16 dá 4. Então, isso aqui dá 4. Então, 20 terços mais 4 é a distância que eu quero. Mais 4. E aí eu tenho 20 mais 3 vezes 4, 12 sobre 3. Eu tenho 32 terços. Não é divisível por 3, a distância PQ vale 32 terços. Um problema interessante de bissetriz interna e bissetriz externa. Caiu em prova de concurso. Ah, sim! Então ele pede o quê? Pô, ele pede aproximado. Perfeito. Gente, ele pede aproximado, é verdade isso? Ele pede, cadê? Ele pede mais próximo. Então, aí ele bota 11, bota 10. Olha, ele tem 10, tem 11, tem 12, 13, 14. Veja só, se ele tirar 2, dá 30. Tirou 2, recuou 2. Se ele acresce 1, dá 33, dá 11. Os outros aumentam muito aqui. Né? Por quê? Evidente. Para dar 12, aqui teria que ser 36, então aumenta muito. Então, entre aumentar 1 ou tirar 2, o mais próximo é aumentar 1. Então, isso aqui está mais próximo, o 11 está mais próximo do que o 10, porque ao acrescer 1, fica mais, ele é mais próximo, 32, do que o 30. Então, daí a minha resposta é 11. Perfeito. Não tinha observado isso aqui não. Perfeito. Muito bom. Agora, gente, veja só. É interessante, né? Essa questão 16 é uma questão de bissetriz interna. Vou pular, tá bom? Vou pular. É uma questão de bissetriz interna, tranquila de fazer, né? Eu vou fazer agora a questão seguinte a essa, que é a questão que está aqui como 9. Agora a gente vai entrar numa parte, certo? Que é muito importante, que é semelhança de triângulos. Gente, como cai em prova questões que envolvem semelhança de triângulos. Certo? Semelhança de triângulos. Eu vou colocar aqui. Eu vou colocar, então, essa questão. Então, olha só. Na figura abaixo, ABC é um triângulo de base BC. Então, existe aqui um triângulo. Isso aqui está como 0,9. Tá? Então, olha só. Existe um triângulo. Vou botar aqui o triângulo. Triângulo mais ou menos assim. Aqui você tem o A. Ele bota aqui, na figura abaixo, existe um triângulo chamado ABC. ABC, tá? É um triângulo de base BC, botou, de base BC que mede 12. Então, essa base BC, tá, mede 12 centímetros. E a altura vale 6. Então, a altura do triângulo, tá aqui, essa altura
vale 6. E a altura 6. DEFG é um quadrado com o lado DE sobre o segmento BC. Então aqui existe um quadrado, tá? Vou supor que isso aqui seja o quadrado, tá? Então aqui não parece aqui um quadrado, mas não há nenhum problema, a gente está rabiscando. Então o D, o E, o F e o G é um quadrado cujo lado DE está sobre o metro BC. Determine a medida do lado desse quadrado. Então, entende-se que isso aqui é um quadrado, os 4 lados são iguais. Vou portar aqui com a figura. Muito bem. Então, vamos ler novamente. Na figura abaixo, BC é um triângulo de base BC, que mede 12 e a altura mede 6. DEFG é um quadrado com o lado DE, aqui, DE, sobre o segmento BC. Está perfeito. Determine a medida do lado desse quadrado. Bom, é importante, tá? Sempre, você quando tem triângulos, né, 2 triângulos envolvidos numa representação geométrica, fique de olho em semelhança de triângulo. É importante dizer o seguinte, que 2 triângulos, deixa eu escrever aqui, tá? Semelhança de triângulos. Então, se 2 triângulos, tá? 2 triângulos tiverem 2 ângulos congruentes, basta que 2 ângulos sejam, 2 triângulos tiverem 2 ângulos congruentes, essa é uma condição para que haja semelhança. Então você olhou 2 triângulos, esse ângulo do triângulo e esse outro ângulo são iguais. O segundo ângulo desse triângulo, a medida dele é igual a esse. Acabou, ele é semelhante. O que quer dizer 2 triângulos são semelhantes? Quando há uma razão de proporcionalidade entre eles. Quando você amplia o triângulo menor, ele vai e passa a ser congruente. Não, vai ter um momento que ele passa a ser exatamente congruente ao outro. É como se você ampliasse, é igual uma foto 3x4. Se você ampliar a foto, ela não perde as suas características. Então, há uma semelhança, né? Você pegar uma foto 3x4 e depois ampliar. Então, são figuras semelhantes, não há perca de características que deformam aquela imagem. Tá? A mesma coisa acontece com as figuras, não necessariamente só triângulo, qualquer figura geométrica. E aí, o 2 é quando você tem um ângulo. Agora, é evidente que figuras semelhantes, uma ela é grande e a outra é pequena, volto a dizer. Porque dois triângulos congruentes são semelhantes por si só, na razão de 1 para 1. Mas eles são congruentes, são exatamente quando você superpõe. Agora, triângulos semelhantes, um é grande, o outro é pequeno, mas volto a dizer que há uma razão de proporcionalidade entre eles. E quando você tem um ângulo congruente, e os dois lados que formam o ângulo proporcionais, quer dizer, respectivamente, proporcionais. Vou botar aqui respectivamente. Quando você pega um lado e o outro, você
tem uma proporcionalidade. Então, se um é 4, o outro é 2, se um é 5, o outro é 2,5, então você dividiu por 2, há uma proporção aí de meio. E o terceiro, por exemplo, quando os três lados são proporcionais. Quer dizer, é evidente, se os três lados forem proporcionais, se você vê, quando você pega um lado, o respectivo, forma uma razão, a mesma razão do outro lado, e o outro lado, esse lado com o outro lado, dessa forma, você vai vendo essa proporcionalidade. Agora, é muito interessante relação entre lados, fazer com relação entre ângulos. Bota o dedo no ângulo e veja o lado oposto. Bota o dedo no outro ângulo e veja o lado oposto. Então, os lados, para serem relacionados, eles têm que estar com uma visão, né, angular. Quer dizer, você está pegando um lado que tem uma relação entre o ângulo que forma o lado. Se você pegar lados a modo aleatório, você não consegue ver a proporcionalidade. Correspondente. Perfeito, correspondente. Então, quando os três lados são proporcionais, portanto, vou colocar dessa forma. Ó, e aí, eu vou colocar, então, agora esse problema. A relação... Bom, primeiro vamos olhar essa figura aqui. Bom, existe um triângulo. Você diz assim, às vezes tem umas questões assim, quantos triângulos você vê nessa figura? São umas coisas meio de lógica matemática, uma montoeira de triângulo. Aqui, você veja bem, existe um triângulo, eu vou botar aqui o triângulo AGF. Então você tem esse triângulo AGF, AGF. E você também tem um triângulo que é ABC. ABC. Você está vendo dois triângulos. Você vê esse aqui, vou botar até aqui, ó, pintadinho, e um triângulo grande. Muito bem. Agora, olhem para esses dois triângulos e veja o seguinte: esse ângulo que está aqui, ele é o mesmo ângulo no triângulo pequeno e é o mesmo ângulo no triângulo grande. Então, esse cara é congruente aos dois triângulos. Tanto o triângulo AFG como o triângulo ABC. Agora, observe isso aqui. Ó. Isso aqui está sobre o lado DC. Essa figura é um quadrado, é um paralelogramo. Se é um paralelogramo quadrado, esse lado é paralelo a esse. Se esse lado é paralelo a esse ângulo é congruente a esse. Alzir, esse cara também é congruente àquele. Acabou, não quero ver mais o outro. Dois caras congruentes. A semelhança desses dois triângulos. Então, você tem que enxergar essa semelhança. E muitos exercícios são relação de ângulo. Muitos, questão de concurso, magistério, por aí, surgem questões assim. Bom, então você garantiu que esses dois triângulos são semelhantes. Ele quer, o problema pede, o que ele pede? O lado do quadrado? Determine a medida do lado desse quadrado. Então ele quer exatamente quem é o A. Não é isso? Quem é o A. Beleza. Então, gente, você pode relacionar na semelhança lados do triângulo com lados do triângulo, a altura de um triângulo com a altura de outro triângulo e área de um triângulo com a área de outro triângulo. Só que quando você relaciona a área é um pouquinho diferente. A parte que é linear, você tem que levar ao quadrado. Então é um problema que eu não vou falar agora. Mas para dizer aqui que eu posso relacionar lado de um triângulo com o lado do outro, mas eu posso relacionar também, na semelhança, a altura de um com a altura de outro.
Foi o que eu falei, você pega um retrato 3x4, tem uma altura. Se você aumentar, tudo é proporcional. A altura aumentou proporcional de que o lado que aumentou proporcional, etc. Então há uma razão de semelhança envolvendo a questão dos lados e a questão da altura, nesse momento que eu quero falar. Ora, e aí você diz assim, beleza, então como é que eu resolvo a questão? Ele deu altura, pô. Ele deu altura. Então a gente vai usar a altura. Se não precisar, a gente não usa. Mas observe o seguinte. Vamos começar pelo triângulo menor. Qual é o lado do triângulo pequeno? AGF. Qual é o lado que se opõe a esse ângulo no triângulo pequeno? Aí, agora que vem a jogada. Triângulo pequeno. Qual é o lado que se opõe a esse ângulo aqui? A. Então você vai colocar aqui A. Agora você vai para o triângulo grande. O triângulo grande. Qual é o lado no triângulo grande que se opõe a esse ângulo? 12. Então você bota 12. Igual. Aí você vem do triângulo pequeno. Do triângulo pequeno, eu preciso agora saber que altura é essa aqui, ó. Por quê? Porque eu estou 6 menos o A. Parabéns. 6 é a altura, menos o A, que é esse lado do quadrado. Então, 6 menos A sobre a altura do triângulo grandão. Qual é a altura do triângulo grandão? 6. Pronto. Achou o A. Acabou o problema. Achou o A. 6A igual 72, aí 6 vezes 2, 12, 6 vezes 1, 6, 1, 7, menos 12A. 6A com 12A, 18A, igual a 72. A igual a 4. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 1, 4, 3, 7. A igual a 4. Ele quer saber qual é o lado do quadrado. O lado do quadrado é 4. Está aí, feito um exercício bonito de semelhança de triângulo. Alguém tem alguma pergunta? Queira fazer? Vamos ver outro de você. Pode falar. Quem fala? Milena. Fala, Milena. Fala. Perfeito. Olha só. Então vamos voltar. Vamos voltar. Existem dois triângulos semelhantes. O que garante a semelhança? Existe um triângulo, que é esse daqui, que eu estou pintando aqui de preto, tá? E existe um triângulo grande. Esse triângulo grande, é porque fica muita pintura, mas o triângulo grande, vou pintar de vermelho, tá? Então ficou aqui, ó, o vermelho é esse grande aqui, tá? Então, pontinhos, perfeito. Então existem dois triângulos. Esse triângulo aqui, ó, que é o AGF, ele tem um ângulo que está no triângulo pequeno e está no triângulo grande. Então, isso garante que esse ângulo é congruente. Agora, se eu tiver mais um ângulo congruente, eu garanto a semelhança. Basta dois ângulos congruentes. Veja que esse cara aqui, ó, tá sobre essa reta. Isso aqui é um quadrado, então isso aqui é paralelo a esse. Então, há um paralelismo aqui. Então, quando eu tenho duas retas cortadas por uma transversal, duas retas paralelas cortadas por uma transversal, esse ângulo passa a ser congruente a esse. Eu não consigo aquela história de alternado. Você veja isso na visão visual. Uma historinha lá de nome aqui não dá.
Então, para mim, aí aqui e aqui. Então, você tem dois ângulos congruentes. Então, você garantiu que o triângulo AGF é semelhante ao triângulo ABC. Beleza. Agora, o que você tem que fazer na razão de semelhança? Você vai ter que relacionar o lado de um triângulo pequeno com o lado do triângulo grande. Se você tiver um outro lado do triângulo pequeno com outro lado do triângulo grande, ou a altura do triângulo pequeno com a altura do triângulo grande. Como ele deu altura, eu vou pegar a altura. Então, olha só. Esse ângulo aqui no triângulo pequeno, qual é o lado do triângulo pequeno que se opõe a esse ângulo? É esse aqui, ó. E esse cara é A, porque isso aqui é um quadrado, A. Então, esse cara é A. Então, eu coloquei aqui. Agora eu vou para o triângulo grande. Qual é o lado que se opõe a esse ângulo no triângulo grande? Essa medida toda, que ele disse que vale 12. Ok, 12. Agora eu vou para a altura desse triângulo pequeno. A altura do triângulo pequeno é isso aqui. Esse pedaço aqui, isso aqui. Ó. Mas ele disse que tudo isso aqui, a altura do triângulo grande, vale 6. Mas veja que esse cara aqui, que é o lado do quadrado, vale A. Então, se você trouxer para aqui, ó, esse cara aqui vale A, que é esse pedacinho aqui. 6 menos o A. Esse cara vale 6 menos esse Azinho. E aí você tem do triângulo pequeno 6 menos A, a altura do triângulo pequeno, com a altura do triângulo grande, que vale 6. Resolve isso aqui e acha A igual a quanto? Olha. Nada. Gosto muito quando vocês perguntam e não levem dúvidas. Não vai atrasar em nada, é muito bom. Bom, gente, agora eu vou fazer mais uma de semelhança. Deixa eu ver aqui uma. Vamos pegar, acho que tem, eu pulei aqui uma, deixa eu ver aqui. Eu acho que esse aqui vai ficar legal. Um triângulo retângulo, tem cateto AB, no cateto toma-se um ponto. Vou fazer esse aqui. Então, olha só. Então, diz assim, ó, um triângulo retângulo. Isso aqui, gente, é a questão 10, tá? Isso é muito interessante, vocês têm essa folha. Um triângulo retângulo, ele dá um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo, ele é retângulo aqui. Eu botei assim, um triângulo retângulo, chamei ele aqui. Tem catetos AB, vou chamar esse triângulo de A, B, C. AB vale 3. AC vale 4. No cateto AB, toma-se um ponto P. Peguei aqui um ponto P. Deixa eu melhorar isso aqui vale 3. Isso aqui vale 4. Pega um ponto P, equidistante do ponto A. Pega um ponto P. De igual distância do ponto A e da reta BC. Isso aqui é de igual distância. Então, se esse cara eu chamo de X, esse cara é X. Esse cara é 90, porque distância entre ponto e reta só tem sentido quando a reta bate aqui em 90. Coisa da geometria analítica. Qual é a distância AP? Então, ele quer saber quem é X. Vamos lá. Muito bem. Então, ele diz assim, eu tenho um triângulo retângulo ABC. Existe um ponto P, que não é o ponto médio de AB. Esse ponto P está afastado de A, da mesma distância desse ponto P à reta.
Alzia, como é que eu acho, como é que é a distância do ponto P a uma reta? É um segmento ortogonal, 90 graus. Então, essa medida é igual a essa. Ele quer saber quem é essa medida. Muito bem. Bom, foi o que eu falei. Pô, você diz assim, pô, como é que eu vou resolver esse problema? Então, triângulo dentro de triângulo. Pensa em semelhança. Alzia, será que sempre vai ser? Pode não. Pode não ser. Mas matemática é isso. Você tem que saber ir e voltar. Já falei sobre isso. Você caminha, opa, volta. Infelizmente tem isso. Você não for pelo caminho certo, você tem que voltar. Então, a semelhança é sempre um bom caminho para ver se dá. Então, você veja bem o seguinte, esse cara é 90. Evidente que esse cara é 90, porque 90 é 90, 180. Então, eu estou tendo, e esse cara é 90. Veja só, existe um triângulo aqui, pequenininho, tá? Eu vou chamar triângulo, vou chamar esse cara de quê? Triângulo BPQ. Então, tá aqui, chama esse cara. Então, veja, tem um ângulo de 90, existe um triângulo retângulo, esse cara é retângulo, existe um triângulo retângulo, que é o triângulo ABC. Vamos ver, como é que eu vou ver um triângulo todo virado do outro? Como é que eu posso ver a semelhança? Se é que tem. Vamos lá. Esse ângulo aqui é de 90. Esse ângulo é de 90. Um ângulo, cada um congruente. Guardo lá. Será que existe outro ângulo congruente? Veja, esse ângulo aqui, ó. Esse ângulo está nesse triângulo. E esse ângulo está no outro. Então ele é congruente, pô, é o mesmo. É o mesmo. Então, existem dois ângulos congruentes, esse e esse. Muito bem. Então, garantir a semelhança desses dois triângulos. Agora nós vamos formar relações entre lados. Muito bem. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Gente, olha só. Vamos brincar aqui. 3, 4. Isso aqui é cateto, isso aqui é cateto. Quem é a hipotenusa? Lembra do termo pitagórico? 3, 4, 5. Acabou, não precisa nem usar o teorema de Pitágoras. 3, 4 e 5 é um termo pitagórico. Múltiplo de 3. Qualquer múltiplo de 3. Mesma multiplicidade, termos pitagóricos. Vou dar um exemplo. 6, 8, 10, 9, 12, 15. São termos pitagóricos. Então, se você dá dois catetos, a multiplicidade aqui, você bota a multiplicidade lá. E aí você vê. Não precisa usar o teorema de Pitágoras. Perfeito. Porque aqui é 1 vezes 3, 1 vezes 4, 1 vezes 5. E aí, tem ali aquele cara. Muito bem. Então, veja, o que se opõe ao grande, o lado que se opõe ao 90 é 5. O que se opõe a esse 90, essa medida... Presta atenção, gente. O que se opõe a 90 no grande é 5. Vou até botar aqui, ó. Vou botar grande, grande e pequeno. Tá? Só para vocês entendam isso. Grande e pequeno. Então, olha só. O que se opõe a 90 no grande é 5. O que se opõe a 90 no pequeno, me lembra? Quanto que vale essa medida aqui agora? Isso aqui vale, ó, quanto? Veja bem, o que se opõe ao grande, 90, 5.
O que se opõe a 90 no pequeno é essa medida. Quanto que vale essa medida? Quanto que vale tudo isso? Quanto que vale isso? Então, quanto que vale isso? 3 menos o x. 3 menos o x, que é essa medida. Então, aqui, 3 menos x, igual. Gente, alguém me dá uma dica? Que razão eu formo isso? Fazendo a semelhança dos triângulos. O que eu posso escrever ali para poder encontrar x? Triângulo grande, triângulo pequeno. Gente, isso. Olha só, esse ângulo aqui, esse ângulo, tá? Esse ângulo. Eu peguei o de 90, o de 90 e fiz aqui, ó. 90. Oposto, 5. 90. O oposto, 3 menos x. Agora esse aqui, ó. Esse ângulo. No triângulo grande, qual é o lado que está oposto? É o triângulo grande primeiro, tá? Então, esse lado que está oposto aqui é quem? 4. Tá? 4. Agora, o oposto a esse ângulo no triângulo pequeno. X. 4 sobre x. Isso aqui vale x, isso aqui vale x, mesma coisa. Conseguindo ver, gente, isso ou não? Tá. Bom, então, o que a gente tem que fazer agora é multiplicar ali e achar o x, porque ele quer, o problema é achar o x. Então, como é que eu vou achar o x? 5x igual 4 vezes 3, 12, menos 4x. 12 menos 4x. Passo para cá, 9x igual a 12, x igual a 12 sobre 9, que é igual a 4 terços. Então, a nossa resposta, o x, que é a medida que ele quer, essa medida aqui, ó, que é equidistante a essa, vale 4 terços. Então, problema resolvido. Um problema de semelhança de triângulo. Bom. Gente, eu vou fazer um problema. Eu vou voltar, tá? Vou voltar, tá? Mas eu vou caminhar para uma outra questão interessante. Tá, vou apagar aqui. Eu estou pulando alguns, mas de repente a gente volta, tá? Porque eu quero falar desses conceitos. Eu vou agora fazer uma questão que é a seguinte. Questão 25. Acho que a questão 25. Tem uma antes melhor. Peraí. Só para poder não fazer muita confusão, acho que eu vou pegar uma. É mais fácil um pouquinho. A questão que é a seguinte: 6. Vou botar aqui 6. Vou ler a questão. Olha só. Num triângulo. Vou ler aqui. Vou escrever aqui. No triângulo ABC, os ângulos
os ângulos B e C medem, respectivamente, 60 graus e 45 graus. Determine a medida do lado AC, sabendo que a medida de AB é 4 centímetros. Então ele dá um triângulo, ele tem um triângulo, ele dá a figura, eu acho, aqui, né? Ele dá a figura, ele bota aqui o A, o B e o C, certo? Ele diz que esse cara é A, esse cara é B, esse cara é C. Então, no triângulo ABC abaixo, os ângulos B e C medem, respectivamente, 60 graus, e esse cara aqui, 45 graus. 45 graus. Determina a medida do lado AC. Sabemos que a medida AB vale 4. Esse cara vale 4. Só deu isso aqui, né? Muito bem. Então, gente, olha só. Eu vou colocar aqui uma teoria que é chamada Lei dos Senos, tá? Então, deixa eu só colocar para vocês. Chamado Lei dos Senos, no triângulo. O que é a Lei dos Senos? Você tem um triângulo, tá? Você tem aqui, ó. Eu já vou fazer completo isso aqui. Deixa eu botar aqui um círculo. Depois eu falo isso. Antes, é outro conceito, vai misturar. Então, olha só, você tem um triângulo, tá? Deixa eu primeiro fazer isso aqui. Você tem um triângulo. Aqui existe um ângulo alfa, aqui existe um ângulo beta, aqui existe um ângulo gama. Oposto ao ângulo alfa tem um lado, oposto ao ângulo beta tem um lado, oposto ao ângulo gama tem outro lado. Então, existe uma relação de igualdade. Essa demonstração ela é difícil. A demonstração, por exemplo, da lei do seno não é sempre não. Né? Exige muita demonstração, mas fica aqui a teoria. Então, olha só, quando você pega o A e relaciona com o seno do ângulo oposto ao A, isso é igual ao B dividido pelo seno de beta. Isso é igual ao C dividido pelo seno de gama. Então, gente, essa é a lei dos senos. Há uma relação entre os lados de um triângulo e os senos dos ângulos opostos a esses lados. Coisa assim, magnífica. Uma relação entre... Na realidade, a relação entre o ângulo e o lado existe. Se eu aumento esse ângulo, o lado aumenta. Se eu diminuo esse lado, o ângulo diminui. Qual é o menor lado? Está oposto ao menor ângulo. Então, há uma relação entre lado e ângulo. Em figuras geométricas, não necessariamente só no triângulo.
Porque o ângulo, né, se você diminui o ângulo, se você tem uma figura ali, é evidente que aquele lado ali passa a ser menor. Se você aumenta, o lado aumenta. Mas há uma relação mais forte ainda, que é com o seno do ângulo. Uma coisa assim. E aí, porque na realidade, gente, você não pode dividir lado por ângulo. Não pode formar razão de 2 com 30 graus. Agora, o seno de alfa é um número, é um resultado numérico. Então, aí você consegue formar razões entre números. Porque unidade de medida de grau, você não tem, isso aqui é heterogêneo. Como é que você vai dividir 2 dividido por 30 graus? Né, no sentido de formar um valor de divisão, né, numa forma numérica. Então, o seno aqui regera números. E aí, você tem exatamente isso aqui. No nosso problema, o que ele quer? Ele quer AC. Então, o que você vai fazer? Simplesmente fazer isso aqui, ó. AC está para o seno de 60 graus, assim como o 4 está para o seno de 45 graus. Então, veja, o que está oposto a 60, AC, seno de 60, está oposto a 45, 4, seno de 45. Aí a trigonometria, a gente não deu ainda no curso trigonometria, tá? Então eu vou colocar, esse seno de 60 foi dado? Não. Seno de 45 foi dado? Não. São arcos notáveis, então a gente tem que ter isso na mão, tá certo? Então eu vou ter AC, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, igual a 4, seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Feito isso, eu vou multiplicar. Então, eu vou ter raiz de 2 sobre 2 multiplicado por AC igual a 4 multiplicado por raiz de 3 sobre 2. Quer dizer, fiz multiplicado cruzado. Alcim, isso aqui é um produto. Eu posso cortar esse 2 com esse 2? Pode. Tem 2 aqui, 2 aqui. Se eu multiplicar por, dividir por meio e dividir por meio, estou dividindo igual, corto 2 com 2. E aí, eu vou ter o quê? Eu vou ter que o AC é igual a 4 raiz de 3 sobre raiz de 2. E aí eu tenho, racionalizando, eu tenho raiz de 2, e eu vou ter 4, raiz de 3 vezes raiz de 2 é raiz de 6, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, 4 sobre 2 dá 2 raiz de 6. Então, o valor de AC, tá certo? É esse que está aqui, 2 raiz de 6. Ficou bem entendido, gente, isso? Depois eu faço. Então eu vou formar aqui eu vou fazer agora, gente, mais uma questão envolvendo a lei do seno, né? Vamos fazer essa daqui, que é a questão 25, tá? Na figura abaixo, determine o valor dx
circunscrita ao triângulo. Então, eu vou fazer a figura. Só um pouquinho. A circunferência está circunscrita, está fora, tá? Do triângulo. Então, eu vou botar aqui uma circunferência. Está aqui. Circunferência. Deixa eu botar aqui. A circunferência está fora, é circunscrita. Aí ele bota aqui um triângulo. Esse cara aqui, ele chama. Esse cara, ele bota lá 120 graus e dá isso aqui. Esse cara vale 30, esse cara vale 12. A medida dele vale 12. Vamos ver novamente. Na figura abaixo, determine o valor de x. O x é esse cara aqui. Determine o valor de x e o raio da circunferência circunscrita está por fora do triângulo, está no desenho. Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é B, isso aqui é C. Esse cara é 120, esse cara é 30, esse cara é 12. Bom, então veja, dois problemas, né? Ele quer o x, tá? Ele quer o x e ele quer o raio. Então, o x é exatamente o que eu falei e coloquei aqui. Agora, o raio é que eu vou informar agora. Né, que é exatamente quando você tem aqui uma circunferência que está circunscrita, não apareceu aqui, esse cara aqui é igual a esse, que é igual a esse, que é o valor de 2 vezes o raio. Isso aí é muito conceito, muito. Agora, quanto mais você conseguir botar na cabeça, mais possibilidade de se acertar alguma questão que vai surgir. Ninguém sabe o que passa na cabeça do cara que está montando a prova lá do concurso. Bom, evidente que isso aqui eu não botei o circunscrito aqui, tá? O triângulo, aliás, tem uma circunferência. Na verdade, o triângulo está inscrito. E quando a circunferência está fora, o triângulo está dentro. Inscrito quer dizer, está dentro, inscrito na circunferência. Muito bem. E aí, você vai dizer assim, beleza, como é que eu acho x? Olha, raciocina comigo. Esse cara é 120, esse cara é 30. Eu posso saber quanto que vale esse ângulo. Alzir, quanto que vale esse ângulo? A soma dos ângulos internos de um triângulo vale 180. 120 mais 30 dá 150. Se esse cara dá 150 somado, isso aqui dá quanto? Dá 30. Então, por que eu estou encontrando 30? Porque eu estou encontrando 180 menos a soma desses dois. 180 menos 150, somado aqui dá 150, dá 30. Ao Z, eu tenho 3 ângulos, eu tenho x. Acabou, eu consigo achar o x. Por quê? Porque eu tenho um lado aqui, ó, e um ângulo. E, evidente, o outro lado e o x. Então, eu posso formar duas razões. Que razão eu formo com esse lado todo que vale 12? 12 dividido pelo seno de 120 graus, igual. O que
se opõe a 30. X seno de 30. Então, olha só, 12 seno de 120. X seno de 30. Eu consigo achar o X. Você vai dizer, pô, Zé, geometria plana usando trigonometria. Por quê? Porque esse assunto que está sendo colocado agora para você na geometria plana, ele está introduzido dentro da trigonometria. Por quê? Porque lá no fundamental, os alunos não têm ideia disso, então você não pode fazer isso no fundamental. Só quando você ensina trigonometria tem uma parte, uma unidade que fala disso, essa relação, usando a geometria plana. E aí, é um pouco agora que a gente vai ter que, só para vocês perceberem, como a trigonometria está aqui numa questão dessa. Então, olha aqui, ó. Vamos pensar aqui na trigonometria. Você tem um círculo trigonométrico. Então, você tem o arco, isso aqui é o eixo do cosseno, isso aqui é o eixo do seno. O eixo do seno é esse cara. Alzir, quanto é 120? 120 é esse arco aqui. Porque isso aqui é 90 com 30. Então aqui dá 120, segundo quadrante. Como é que eu encontro seno de 120? Veja, o arco está aqui. Se você projetar ele no eixo do seno de 120 é esse segmento aqui, ó, que vai de 0 até a projeção. Isso aqui é positivo, está para cima. Então isso é positivo. Aí você vai fazer redução ao primeiro quadrante. É esse cara, que é 180 menos 120. 180 menos 120 dá 60. Então, isso aqui é mais seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, você vai botar 12 seno de 120, raiz de 3 sobre 2, igual x seno de 30, meio. Multiplica cruzado, 12 vezes meio, igual raiz de 3 sobre 2 vezes x. Posso cortar esse 2 com esse 2? Eu vou ter 12 igual raiz de 3 sobre x. Raiz de 3x, melhor. O x é 12 raiz de 3. Que, racionalizando, vai dar 12 raiz de 3 por raiz de 3. Dá 3, 12 por 3 dá 4, dividindo, né? Dá 4 raiz de 3. Então, o meu x que eu quero, a resposta é 4 raiz de 3. Alzir, o raio de uma circunferência circunscrita, fora, a um triângulo, é exatamente 2R 2R é exatamente essa razão que está aqui. Então, sei lá, qual é que você quer? Você quer botar essa daqui? É a mesma. Você quer botar essa? Tanto faz. Veja, o x é 4 raiz de 3. Né? 4 raiz de 3. Aqui, ó, vou pegar essa aqui. Ou pego essa aqui, quanto faz? Eu pego essa. 2R é 12 raiz de 3 sobre 2. Pronto. Então, veja só. 12 sobre seno de 120 igual 30 sobre o x sobre seno de 30. Se eu botar aqui é 12 seno de 120, x seno de 30 igual a 2R. Então, eu acho R. Aí é você fazer isso. Eu vou botar aqui, gente, para dar tempo para fazer. 2R igual 12 sobre raiz de 3 sobre 2. 2R igual 12 vezes o inverso. 2 raiz de 3.
veja só, aqui aparece um 2 multiplicando, aqui aparece um 2 multiplicando, posso cortar. O R igual 12 raiz de 3. Multiplico por raiz de 3, multiplico por raiz de 3. 12 raiz de 3 sobre 3. 12 raiz de 3 sobre 3 dá 4 raiz de 3. Interessante. Tanto x como o raio tem o mesmo valor. Então, na figura abaixo, determine o valor de x. 4 raiz de 3. Determine o raio. 4 raiz de 3. Mesma medida. Mesma medida. Oi. Sim. 2R é o diâmetro. Perfeito. Porque quando você fala de 2R, você está falando do diâmetro. O diâmetro de uma circunferência, que é 2R, o diâmetro de uma circunferência é igual à razão entre um lado e razão, o quociente, de um lado sobre o seno do ângulo oposto a esse lado. Perfeito. 2R é o diâmetro. Gente, é uma pena, a gente termina, algumas pessoas saíram, até já vi ali, por conta de alguma situação, mas a gente continua aí com o grupo, né, assistindo. Espero que a gente tenha produzido algum conteúdo, tenha produzido aprendizado. Agradecer por esse momento e desejar uma boa noite para vocês. E a gente se encontra, então, amanhã, às 20 horas, fechando geometria plana. Na semana que vem, a gente entra em geometria espacial. E numa semana, a gente termina a geometria espacial. Ok? Um abração para vocês e até amanhã. Boa noite. Boa noite.